Um dos principais desafios de se ter uma agência de marketing é que você tem que sempre equilibrar vários pratinhos ao mesmo tempo. Agora são 11 horas da manhã, eu já fiz reunião comercial, eu tô criando um novo funil de vendas de captação de leads, eu já mexi nos anúncios da minha agência e agora, ó, eu tô pronto para entrar em uma reunião com um cliente por aqui. Então, uma das principais coisas é você conseguir controlar tudo ao mesmo tempo e não deixar nada falhar. Vamos lá. Quando a gente pensa, então, o que você fala é, hoje você está numa situação inicial, que você está focado na tua cidade, mapeando esse nicho na tua cidade. Tem como explorar ainda ou não? Você acha que tem pouco ainda quando a gente fala de, você falou ali, hamburgueria e pizzaria. Como que você vê isso na tua cidade? Cara, na minha cidade eu vejo pouco. Que realmente querem investir, querem fazer, né? Querem pagar um social media para fazer, ir lá, mensal, semanal, o que seja. Tá, eu já achei um erro teu, é o erro conceitual de que o seguinte, você tá muito focado e eu sempre falo isso, você já vai ter percebido isso nas minhas aulas, que você tá muito focado no serviço. Então você tá muito focado em, cara, nós somos social media, eu tenho que vender social media, nós somos tráfego pago e eu tenho que vender tráfego pago. O que na minha visão seria queimar esse barco? É parar de falar que é isso daqui para o cliente e criar efetivamente uma oferta. O que é uma oferta? Cara, o que gera resultado para esses caras? O que é resultado? É impulsionar, por exemplo, o iFood deles? É fazer com que o delivery deles funcione melhor? Você está muito focado no serviço e pouco focado na solução. Se você focasse em apresentar uma coisa diferente para eles, a cidade não seria um impeditivo, entendeu? Você está muito focado em, cara, eles não querem fazer social media, eles não querem fazer tráfego pago. Cara, mas ninguém quer mesmo. O pessoal quer o resultado disso. E eu não estou falando de forma genérica. É que você tem que dar outro nome para essas paradas. Quando tua cidade é pequena, quando você tem a opção somente disso, você tem que dar uma cara nova para o serviço, para o cara não ver o trabalho de social media e te comparar com a influenciadora, entendeu? E aí é execução mesmo, é aprender a criar oferta, aprender a criar coisas que eles queiram comprar. Porque comprar todo mundo quer, cara. Tem empresa grande na tua cidade que vai comprar de outras formas, que vai comprar de outros players, que, cara, se você entrar se você vê o dono da empresa ali mais informado, ele vai seguir outros caras de marketing, ele tem interesse em divulgar, ele tem interesse em crescer. Só que às vezes ele tá cansado de conteúdo genérico, ele tá cansado de um tráfego mal feito, ele tá cansado de contratar profissional disso daqui que não entrega resultado. Então, talvez o que você está pensando é que você está pensando olhando para cá e não para cá, entendeu? Quando eu tô te falando, por exemplo, tô te contando que eu vou dobrar o tamanho da minha empresa, não é com os mesmos serviços, é criando coisa nova, é criando coisa diferente, é inovando, entendeu? Então, o que te falta talvez é uma revisão desses conceitos, cara, desses conceitos de tipo assim, cara, eu tenho um problema aqui, qual que é o meu problema? O meu cliente não tá tendo uma boa receptividade quando a gente fala que o trabalho ali é o trabalho de social media, por exemplo. Beleza, você já tem isso. A gente precisa buscar a solução para isso. E aí a minha solução seria, cara, vamos ofertar outra coisa para esse cara. Mesmo que nos bastidores seja a mesma execução, entendeu? Mas você vai criar uma promessa que não é Diferente. a promessa de vou fazer 20 posts por R$ 700, mais o tráfego por R$ 500. Isso daqui eles não querem comprar mais mesmo. Tá todo mundo cansado disso daqui. Agora, se você sustentar uma ideia de que, por exemplo, cara, nós vamos fazer uma implementação, sei lá, uma implementação, a gente pode chamar de aceleração do delivery, por exemplo. Depois pode dar um nome bem melhor que isso. O que é aceleração do delivery? Quantos pedidos, você vai chegar no cara e vai falar assim, quantos pedidos você faz hoje no teu delivery? Aí vai falar, eu vou te chutar, nada a ver, tá? Pô, eu faço 100 pedidos por semana. 100 pedidos por semana, legal. Cara, isso na minha promessa aqui é criar uma estratégia para a gente dobrar para 200 pedidos por semana. Isso daqui muda a realidade do teu delivery aqui? Muda. Fechou. Então, cara, isso daqui vai custar R$ 1.700. Nos bastidores, você vai fazer a mesma coisa. Social media, você vai fazer o tráfego. Só que dentro da tua oferta, dentro da tua promessa, você não fica falando isso, entendeu? Você vai entregar ele de Olha 100. em cima da dor direta. Você está se comparando com todos os caras da tua cidade que entregam a mesma coisa. É por isso que o cara da tua cidade não quer comprar. Ele não quer comprar porque parece mais do mesmo. Porque você não está colocando o risco aqui, você não está colocando
promessa suficiente e trabalho suficiente aqui, entendeu? Faz sentido? Faz. Total. Talvez seja esse erro conceitual que tá te atrapalhando esclarecer as coisas, porque eu vou te dizer, cara, vender isso daqui vai ser igual em toda cidade, vai ser ruim em toda cidade hoje em dia. Ninguém quer mais contratar isso. Empresa grande contrata social media, contrata gestor de tráfego. Por quê? Porque por trás eles já têm uma estratégia, entendeu? Por trás eles já têm uma estratégia. A maioria das vezes que a gente pega, por exemplo, um negócio local e ele não dá certo, é porque o cara contrata tráfego, contrata social media, que são serviços de execução, e eles não contratam um serviço que é a estratégia, entendeu? E aí você faz. A maioria das agências, aí eles não contratam isso daqui. A maioria das agências faz mais do mesmo nisso daqui, e aí não gera resultado pro cara. Por quê? Porque o cara não tem uma estratégia. Os caras não têm clareza disso, infelizmente. Entendeu? Então, o que você está apresentando pro cara aqui agora, se a gente pensar em algo assim, mais bem formatado, é uma estratégia, entendeu? É uma estratégia que tem números, que você pode colocar o tempo que o cara precisa. Saca? Tem várias coisas que estão atreladas aqui para ser executado. Acabei de sair de uma call de mentoria e, cara, a principal coisa que eu consegui ajustar nessa mentoria é que muitos mentorados e donos de agência têm uma dificuldade gigantesca em diferenciar oferta e serviço. Por isso, eles acabam tendo um ticket médio extremamente baixo e competindo com, cara, aqueles social medias da região que cobram, tipo, R$500, R$700. E eu te explico por quê, tá? Quando a gente fala de serviço, serviço é o serviço social media, é o serviço de gestão de tráfego, serviço é serviço. O cliente, ele não quer contratar o teu serviço. O cliente quer contratar uma oferta que tenha solução atrelada. Então, como que eu posso dar o exemplo disso? Cara, uma coisa é você chegar no cliente, um cliente de delivery, por exemplo, e prometer que vai fazer social media para ele. Vai fazer 20 posts por tantos reais. Isso é serviço. Agora, se você começa a chegar com uma promessa de, ó, nós vamos entrar aqui no teu delivery e vamos aumentar em 30% o faturamento em X tempo, aí muda para uma oferta, muda para um sistema, muda para algo que é palpável para o cliente. Então, nessa reunião aqui, a gente estabeleceu para ele uma grande modificação de tornar o serviço dele uma oferta. Era isso que ele não estava conseguindo entender. Ele acredita que na cidade dele não existe mais espaço para social media e gestor de tráfego. E é exatamente isso. Ele não precisa ser isso. Ele pode ser um serviço único ali. Então a gente vai buscar construir isso. Agendamos para a próxima segunda com ele uma reunião onde ele vai vir com uma proposta, uma oferta nova, onde ele vai vir com um processo de trabalho diferente, mesmo que os bastidores sejam extremamente parecidos com o serviço de social media de tráfego, só que vendido no preço certo, no preço justo, sem praticamente competição. Deixa eu contar para vocês alguns projetos que eu estou envolvido aqui. Atualizações do que estamos planejando para nossa agência. Nós estamos com... Neste mês a gente fez 2 novas contratações. Nós contratamos o Gui, que está prendendo a câmera ali rapidamente, e eu contratei também uma espécie de gerente comercial. Te explico por quê. Ao mesmo tempo, nós temos 3 grandes setores aqui na agência que eles dependem muito mesmo da minha participação. Só que com o nosso crescimento, isso acaba ficando um pouco, como que eu posso dizer, pesado para mim, e aí eu acabo fazendo... Sabe quando você tem a sensação que você está fazendo tudo meia boca? Vou explicar por quê. Nós temos na empresa, basicamente, 3 setores aqui, e eu vou explicar para vocês como eles funcionam, tá? Nós temos um setor, que é o setor de operações. O que é operações? É a entrega do produto. Então, basicamente, quando eu vendo um serviço, eu preciso entregar esse serviço. Então, nós temos também o setor aqui de vendas. Então, eu vendo o serviço, operações entrega o serviço, só que o cliente tem que surgir de algum lugar, certo? E aí nós temos o nosso setor, que eu vou chamar de conteúdo / geração de demanda.
Porque o comercial, ele precisa que a demanda seja gerada. Aqui eu não sou fã de um trabalho construído muito, como posso dizer, de um processo de prospecção fria. Eu gosto de produzir conteúdo e, ao produzir conteúdo, eu gero demanda, o time de vendas atende essa demanda, o time de vendas vende e o operações entrega. O que estava acontecendo aqui que estava bagunçado? Eu aqui, Henrique, sou responsável pelo conteúdo, junto com o Francisco. Só que o Francisco também trabalha aqui em operações. Então o Francisco não podia me auxiliar em todo o período aqui. O Henrique estava vendendo também. Então o Henrique estava fazendo 50% do que deveria ser 100%, e o Francisco fazendo 50% do potencial dele do que deveria ser 100%. Beleza. E aí, eu, além de tudo, ajudava na estratégia de operações de alguns clientes. Legal. Nos últimos 2 anos, eu fui saindo mais de operações, passando 50%, às vezes 60% do meu tempo em vendas e os outros 50% a 60% em conteúdo. Só que, nos últimos tempos, o que mais gerou demanda foi aqui, ó, certo? Então, a partir do momento que eu gero demanda aqui, eu estava 50% do tempo trabalhando aqui. O que eu fiz? Eu coloquei um processo, começamos essa semana aqui, de gestão comercial. Então, eu contratei mais uma pessoa de comercial, que ela vai fazer 2 etapas. Ela vai ser mais um vendedor, só que vai fazer gestão do time comercial e gestão e tratamento dessa demanda aqui. Para quê? Para que desses 50% eu fique 20% aqui num trabalho de coordenação. Que coordenação? Garantir que as coisas saiam como deveriam sair. E aí, eu vou somar os outros 30% e vou ficar 80% do meu tempo em conteúdo, que é gravando aqui para vocês, que é produzindo mais conteúdo para quê? Gerar mais demanda. E outra decisão que a gente tomou, nós tínhamos aqui 2 funis de vendas diferentes. Nós tínhamos a Next e nós tínhamos a Digitalize. A gente tinha 2 processos totalmente diferentes. O que a gente fez? Uniu esses processos aqui em um único processo, trabalhando através desse processo aqui de gestão comercial. Então, isso é um pouco da loucura que está acontecendo. Vai ter desdobramento dessas marcas aqui, junção e desdobramento dessas marcas e várias outras coisas que estão acontecendo aqui. Agora sim, será que dá para você fazer isso do dia para a noite? Eu demorei quase... A gente já está com quase chegando 5 anos de agência para chegar nisso daqui, que nem está perto do ideal que a gente imagina. Mas isso daqui é suficiente para dobrar esse formato aqui, dobrar a nossa empresa de tamanho. Só para vocês entenderem as fases que eu passei, que eu acredito que você deveria passar, para falar para você que, cara, aquilo que eu te mostrei ali, ele não é o ideal. Eu passei por todas essas fases aqui, ó. Tem esse livro aqui, ó, vou mostrar para vocês. Aí, chama Diário de um CEO, tá? Ele traz um conceito no comecinho do livro, que é o conceito, deixa eu só tirar aqui, que é o conceito dos 5 baldes, que é, no começo, igual eu aqui, ó, eu só tinha o meu conhecimento de tráfego pago. Era a única coisa que eu sabia. Depois, eu peguei o que eu conseguia fazer ali, ó. Eu tive conhecimento, eu pratiquei esse conhecimento e foquei no que eu sabia fazer, que eu conseguia fazer. Aí eu conheci as pessoas, e pode trocar pessoas muitas vezes por metodologia. Eu conheci a metodologia certa. Em seguida, eu comecei a ter estrutura. E aí eu comecei a criar o que a gente chama de reputação. Então, essa estrutura aqui, ó, essa estrutura dos 5 baldes, resumem muito bem o que eu acabei de contar para vocês. Não sei se vocês entenderam a relação, mas para chegar nesse ideal aqui, eu passei muito por essas 5 fases aqui. Um dia eu vou fazer um vídeo só falando sobre como você deveria pensar esse processo da forma correta. Mas fica aqui a indicação, tá? Para chegar no ideal, você tem que passar por esses 5 baldes aqui. Nós começamos a centralizar o nosso conteúdo totalmente no Notion.
E aí nós criamos toda a base de produção de conteúdo da Digitalize aqui. Então, basicamente, a gente tem as ideias para o YouTube. Nós estamos, nesse momento, começando a fazer alguns roteiros. Então, por exemplo, nós criamos todo um sistema que a gente está chamando de atos. Ato 1, ato 2, ato 3. Já vou explicar um pouco disso para vocês. Vou mostrar o sistema e o processo antes. Então, basicamente, a gente pega o processo, coloca aqui se ele está em ideia, seria uma ideia pronta para gravar, se ele está em edição e se ele já foi concluído. E aí ele vai passando para as outras etapas aqui depois. A mesma coisa para os Reels e para os Stories. Nós vamos começar a fazer esse trabalho acontecer de forma mais efetiva aqui no nosso dashboard aqui. Nós montamos ele ontem e já está praticamente aqui em funcionamento. Beleza, nós vamos criar um roteiro então sobre processos na prática. Seria isso? O que a gente pode... Processos na prática? Não, ou pode ser assim, ó, conteúdos? Mano, eu gosto muito como, não sei... Não, perfeito, mas é que a gente tem duas coisas aqui. Você falou sobre processo e também falamos sobre os Pode falar? formulação do conteúdo. Tá, então a gente vai... Formulação Você tá falando de dois conteúdos diferentes. Tá, legal. Então a gente vai aqui, como criei a linha editorial da minha empresa. Tá um nome ruim, mas a gente pode... Você entendeu o tema, né? Tem um problema aqui. A gente tem muitas ideias, né? A gente tem que começar a desovar um pouquinho elas aqui e deixar elas prontas. Vamos jogar essas daqui pra cima? Rapaziada, eu e o Gui estamos fazendo um curso, basicamente, sobre storytelling. É o curso do Arthur Miller, fica a indicação. Na verdade, fica a indicação ainda não, porque a gente tá na metade dele, né? Mas nós estamos fazendo um curso porque a gente queria aprender a roteirizar melhor os vídeos. A gente tava querendo criar um processo melhor na nossa linha editorial. E aí, a partir disso, a gente começou a fazer esse curso no sábado passado agora. Hoje é quarta-feira, então faz 4, 5 dias que a gente começou a estudar um pouco mais sobre storytelling, sobre os formatos visuais do vídeo. No curso que a gente está fazendo, a gente aprendeu a criar os conteúdos aqui e a roteirizar os conteúdos como o pessoal faz no cinema. Eu tenho até uma anotação, deixa eu pegar uma colinha aqui, é até para mostrar um jeito que eu estudo. Esse daqui, por exemplo, são os meus estudos, tá? E como que funciona a estrutura dos 3 atos? Desculpa os rabiscos aqui. Mas a estrutura dos 3 atos funciona no seguinte: você começa com um gancho, que é a apresentação do teu conteúdo. Então, quando eu comecei esse conteúdo aqui, eu fiz um gancho ali que a promessa que vem da thumb tem que ser complementar ao gancho para a pessoa ficar no vídeo e a gente prender a retenção no começo. É o primeiro contato da audiência com esse conteúdo. No primeiro ato, você vai fazer uma introdução, vai explanar o assunto. No segundo ato, nós vamos ter o que a gente chama de conflito. Eles chamam no cinema de conflito, que é, primeiro, ele vai começar a desenrolar a história, depois ele vai ter problemas, depois ele vai solucionar um pouquinho do problema, aí ele vai cair de novo, a famosa jornada do herói. Então ele vai passar por vários obstáculos e várias coisas efetivas que vão desenrolar a história aqui no segundo ato. Tá vendo esse formatinho que é como se fosse uma pirâmide? Aqui a gente vai ter o clímax. O que é o clímax? É onde os conflitos que nós trouxemos aqui, os problemas que nós trouxemos, eles são solucionados. E aí aqui você acaba trazendo a solução. Então, mande aquele conteúdo que o pessoal quer te prender até o final e fala assim, 5 dicas de tal coisa e a última dica é melhor? É o clímax aqui, é a resolução da coisa. Então, a partir do momento que a gente aprende a criar isso daqui, os nossos vlogs vão ficando mais interativos, tá? Então, outra coisa que eu aprendi nesse curso aqui, que nós temos 3 estilos de storytelling, tá? E aí vocês vão entender como que a gente está criando aqui. Então, nós temos o storytelling documental, é exatamente esse vídeo que a gente está fazendo aqui, nós estamos documentando basicamente a nossa jornada. Nós temos a montagem criativa, onde a gente mistura a ordem das coisas para gerar mais emoção e mais interesse no vídeo. Então, a história ela ainda é documental, só que eu vou manipulando ela para ela ficar cada vez melhor ali. E aí a gente tem a narrativa temática, que é um storytelling transformacional, que a história deixa de ser sobre algo que aconteceu
e passa a ser sobre uma história maior. Então, ele acredita que aqui é onde o conteúdo vira arte. Essas aqui são as minhas anotações aqui, tá? Então, essa narrativa temática, às vezes é você criar um vídeo ensaio, por exemplo, sobre um assunto, sobre algo que você vai pegar um assunto e vai explanar esse vídeo dentro de um vídeo, né? Explanar todo esse roteiro de um formato diferente. Então, por exemplo, agora eu vou fazer uma espécie de... Nós vamos fazer um roteiro que é basicamente esse storytelling transformacional, que é, eu vou pegar o tema processos e vou criar exatamente um roteiro mostrando os conflitos, as soluções e todo o passo a passo dessa criação. Fechou? Então vamos voltar aqui pro Notion e efetivamente criar. Vamos se desafiar? Bora. Calma, quanto tempo que a gente precisa para fazer? São 3... A gente precisa de 30 minutos? 30 minutos. Vamos. Ó, eu também tô com um artifício novo que é um timer pra fazer... Depois eu vou explicar. Deixa eu fazer o roteiro, eu já te explico o que a gente tá fazendo com ele aqui. Inclusive eu queria fazer um roteiro só sobre essa parada de produtividade. Não sei se Pomodoro, mas produtividade. Mas também, né? Bora? Tá. Ideia central. Escreva aqui o que esse vídeo de verdade resume no máximo em 2 frases. A minha ideia do vídeo é passar pelas etapas que fizeram a minha agência de marketing se tornar mais organizada. Tá? Então esse é o ponto principal. Você tem que pensar, eu vou falar sobre... A gente pode ir plano de atos? Claro. Você acha? Ó, eu coloquei aqui, tá? É isso daqui. Por quê? Conflito. Agência desorganizada. O que acontece numa agência desorganizada? O dono opera todas as etapas. Então, como é que eu posso dizer? Então, toda a produção Depende dele. depende dele. Tá? E aí, para ele, não sobra tempo. Ele não consegue se dividir entre as 2 principais áreas, que na minha visão é operação e vendas. Eu nem vou falar da área de conteúdo ali, porque eu preciso simplificar, tá? Beleza. Então, o segundo ato, que é os obstáculos e os conflitos, a gente é desorganizado, o dono opera todas as etapas, toda a produção depende dele, não sobra nenhum tempo, ele não consegue se dividir entre as 2 principais áreas, que é a operação e vendas. O que mais? Aqui eu vou colocar no meio, porque é importante criar processos. Concorda? É bom esclarecer isso. Tá? Quando... Eu não tô criando um roteiro aqui, tá? Eu tô criando tópicos. Então, por que é importante criar processos? Quando eu criei os meus processos. Então, eu explanei isso daqui. Aí, a agência é desorganizada. O dono opera todas as etapas, então a produção depende dele. Acaba não sobrando tempo. Ele não consegue se dividir entre as 2 principais áreas. Tem uma coisa muito legal de falar também. Ele não entende onde é a área de potência dele. Depois passa o primeiro ato. Beleza. Quer colocar uma terceira coisa aqui? Então, ó, eu vou demorar 3 minutos. Eu vou fazer um gancho de 1 minuto. Tá? Gancho de 1 minuto. Desenvolve 3. Tô com 4 aqui. Entreguei o material no primeiro ato. Entreguei ele de novo no segundo ato. Entreguei ele de novo no segundo ato. E aí no terceiro ato você dá um. Porque aí você tá entregando alguma coisa. Da hora. Só que eu preciso de mais... Então a gente precisa estruturar esse gancho. Fechou? Então, ó. Tem que bater 1 minuto. Vamos lá, do 14 ao 13. Crescer uma agência de marketing não é algo fácil e rápido. Principalmente quando você não tem os processos que guiam você para a escala. Você passa muito tempo na tentativa e erro e uma hora parte para tentar desenvolver o comercial, outra hora perde clientes porque você não sabe controlar o operacional. Uma hora você fica demais no operacional, só que continua vivendo de indicação. Nesse vídeo aqui, eu vou te trazer um mapa para que você construa uma agência com processos estabelecidos, lucratividade e principalmente, como eu acredito aqui, que não tem aquela estrutura inflada que só é bonita no Instagram, mas que seja uma estrutura enxuta, lucrativa e previsível para que você tenha paz de gerir. Perfeito, ficou até um pouquinho menos. Vai dar uns 45 segundos, vai ficar bom.
É dono de agência, já tem uma estrutura, mas está travado no faturamento? Então talvez o que você precise não é de mais conteúdo, seja a direção. A Digitalize Club é a nossa mentoria em grupo para quem já decidiu que vai profissionalizar a sua agência e quer acelerar os resultados com um acompanhamento estratégico. Toda semana nós nos encontramos ao vivo para analisar posicionamento, prospecção de clientes, processos comerciais, métricas da sua empresa e estrutura da sua operação. Nada de conteúdo genérico, é ajuste fino na sua operação. Você traz o seu cenário real, sua dúvida real, o seu bloqueio real e a gente trabalha ali na prática. É para quem já entendeu que crescimento não vem só de assistir aulas, mas vem de executar a estratégia certa. Se você quer parar de rodar em círculos e começar a tomar decisões estratégicas com clareza, o link para aplicar para a Digitalize Club está aqui na descrição desse vídeo. Você não precisa de mais informação, você precisa de um acompanhamento de alguém com experiência.